Você já vai entender porque que eu tive a audácia mesmo de falar que esse é o melhor programa de emagrecimento para cães. E nós vamos olhar aqui para as causas da obesidade. Então, o segredo disso tudo vai estar mesmo no entendimento fisiológico e metabólico por trás ali de um indivíduo obeso. E antes de passarmos, né, para a nossa agenda aqui de hoje, o que nós vamos ver de fato, eu quero mostrar para vocês que, segundo esse levantamento, 80% dos veterinários já tentaram emagrecer os seus pacientes. 68% dos donos dos tutores também tentaram emagrecer seu paciente, fazer com que ele perca peso. E quais foram as estratégias que eles mais utilizaram, né? Redução de caloria, aumento de exercício, dieta low carb, low fat, ração, né? E dietas prescritas para esse fim, rações terapêuticas para animais obesos. E nesse vídeo aqui nós vamos entender por que reduzir caloria não funciona, por que aumentar exercício não funciona, por que diminuir diminuir calorias e diminuir gordura não funciona, porque a maioria das dietas, das rações terapêuticas para esse fim também não funciona. Como nós vamos entender isso? Vamos olhar para esse problema de uma forma... problema oculto, eu chamo de oculto aqui não para dar um ar de mistério, mas sim porque é realmente um problema muitas vezes ignorado. Passar pela fisiologia da obesidade, então vamos ter um pouco ali do metabolismo, o que acontece com o indivíduo obeso, de fato, os 3 pilares do emagrecimento, como nós temos que operar esses 3 pilares, e isso tudo tem que estar no nosso background, a todo momento que nós olhamos para o indivíduo obeso, nós temos que pensar nesses 3 elementos e como eles vão se encaixar, essas 3 engrenagens, e por fim, como colocar esse plano em prática, que é talvez aqui a parte mais desafiadora, né? Que é fazer com que o tutor tenha aderência ao tratamento e como que esse tratamento funciona na prática. Eu chamo de problema oculto porque, de fato, nós temos um grave problema em mãos. Já vamos entender de onde eu tiro essa informação aqui, mas é importante ter sempre em mente e transmitir isso para o tutor, que cães acima do peso vivem 40% menos. É uma redução da expectativa tremenda se nós pensarmos que é algo que está totalmente sob o nosso controle. Salvo raras exceções, onde nós temos ali algumas doenças que proporcionam um aumento de peso, vamos dizer, patológico, a maioria dos problemas de aumento de peso está correlacionado mesmo a erros de manejo. E nós vamos entender também de onde vem isso, né? E o que mais me preocupa, e eu chamo esse problema de oculto, é porque, segundo esse levantamento aqui recente, esse dado aqui é de 2024, 56, 60, 70% dos veterinários, dos donos dos tutores, falam que o veterinário nunca ou explicou ou avaliou o score de condição corporal dos seus animais. Olhe que isso, quão absurdo isso é, né? Nós temos um problema que pode reduzir tanto a expectativa de vida, isso não é, pelo menos não é dito dentro do ambiente clínico. Claro que aqui nós estamos falando de Estados Unidos, mas a tendência é que nos Estados Unidos isso seja um pouco mais avançado do que aqui no Brasil. Mas mesmo que seja melhor, ou que seja muito melhor, nós ainda estamos com um problema que é ignorado pelas maioria dos colegas. E eu não sei se é tão diferente assim, porque o que eu vejo no dia a dia, quando eu converso com isso sobre os tutores, ninguém tem consciência disso. E outro agravante é que nós estamos com o olho tão acostumado, nós temos tantos cães acima do peso, e nós estamos tão acostumados a ver cães gordinhos, que quando nós vemos um cão no peso ideal, a tendência é que nós, inclusive nós veterinários, não só os donos do cães, não só os tutores, nós encaremos aquilo como sendo um animal que está abaixo do peso. Isso tem melhorado nessa consciência, os dados aqui dizem que hoje, né, ou nesse estudo de 2023, 35% já reconhecem que o cão está acima do peso, e antes esse dado era apenas de 17%. Eu tenho um dado de um estudo antigo que eu devia ter colocado aqui, mas eu não coloquei. Se eu não me engano, 60 ou 70% dos tutores e dos veterinários que perguntam se um animal específico está acima do peso, 70% erram ao classificar esse animal como obeso. Acima do peso, não considerar só obesidade, não, mas como acima do peso. Então eles pegam um animal obeso e falam, avalia esse animal. Esse animal, eles vão lá, fazem a avaliação do score de condição corporal, dentro daquele quadro, né, que provavelmente você já conhece. Então esse animal está acima do peso. E aí depois eles vão e perguntam pro veterinário, o que você acha desse animal? Eles falam, esse animal está no peso ideal. Por conta disso, nós não estamos acostumados mais a ver animais dentro do peso ideal. Nós achamos que aquelas costelas um pouco aparentes já são indícios de que o animal está muito magro. Nós temos uma falsa ideia, uma falsa concepção de que animal saudável é animal gordinho. Isso é um problema. Um problema de ordem educativa. Nós precisamos ter esse empenho em educar as pessoas para que elas tomem consciência de como avaliar o peso dos seus animais. Esse dado de que os animais acima do peso vivem 40% menos veio desse estudo, que é um estudo longitudinal de 10 anos que eles acompanharam labradores e foram correlacionando
quantidade de gordura corporal, com vários outros parâmetros, mas aqui nós vamos olhar somente o recorte para a expectativa de vida. Depois, se quiser dar uma lida completa, é só jogar aí no Google da vida que você acha esse trabalho. Então note aqui como os indivíduos que estavam acima do peso, nós temos aqui eles representados nessa linha vermelha, eles viveram cerca de 12, 13 anos, o último ali morreu entre 12 e 13 anos, enquanto os indivíduos mais magros, ou com quantidades menores de gordura corporal, o último indivíduo morreu com mais de 17 anos. Então, em algumas fotos, o indivíduo estava realmente super saudável. E aqui nós temos os anos, né? A idade em anos. Então, note como há mesmo, né? Ao longo da vida, primeiro, o acúmulo, a quantidade de gordura aumenta, mas além disso, né? Note como há uma estabilização anterior em indivíduos que têm ali uma quantidade de gordura corporal menor. Os indivíduos que têm uma quantidade de gordura maior, quando ainda são jovens, eles tendem a terminar a vida com uma quantidade de gordura maior. E nós vemos aqui a informação contrária agora plotada nesse gráfico. Aqui nós temos por quantidade de massa magra. Já o vermelho, né, que terminaram aqui com uma quantidade de massa magra menor no fim da vida, eles tiveram aqui entre os 8, 7, 8, entre 7 e 10 anos, 8 e 10 anos, uma queda muito acentuada da quantidade de gordura. Trazendo isso um pouco para a nossa clínica, que nós estimulemos e orientemos os nossos tutores, os nossos pacientes, os donos dos nossos pacientes, que eles precisam se preocupar, enquanto o animal ainda é jovem, a dar uma condição de manejo, nós já vamos ver aqui alguns fatores que contribuem para isso, para que esse animal ele desenvolva uma boa musculatura quando jovem, para que chegue na senilidade com uma qualidade de vida muito melhor. De todos os fatores preditivos de qualidade de vida, pensando aqui em humanos, um dos poucos que é unanimidade assim, em todo o tipo de trabalho que nós vemos é a quantidade de massa corporal do indivíduo jovem. É muito preditivo de qualidade de vida, de menos doenças, de menos problemas na vida. E pensar, né, que nós temos assim algumas que a doença, que a obesidade, ela é uma doença de cunho metabólico. Nós temos ali indivíduos que acumulam gordura, essa gordura acumulada, ela é uma doença. Nós não podemos encarar a obesidade como algo com menos importância do que de fato ela é. E nós temos também, claro, alguns indivíduos com acúmulo de gordura, algumas espécies que acumulam gordura de forma fisiológica. E esses indivíduos, essa gordura tem uma função fisiológica. Inclusive esse macaco aqui, se eu não me engano, é de um trabalho que eles fizeram, onde eles avaliaram diferentes zoológicos e, de acordo com a dieta, eles identificaram que alguns primatas que recebiam as frutas modernas, né, que são muito ricas em açúcares, eles acabavam desenvolvendo ali um quadro de resistência insulínica e um quadro de obesidade. E lembrar disso, né, que esse tecido adiposo cheio, a quantidade de tecido adiposo, a quantidade de gordura, de gotículas de gordura presente no tecido adiposo, ele vai influenciar na quantidade de mediadores inflamatórios que aquela célula endócrina, o tecido adiposo ele é uma célula endócrina também, ele é uma glândula, ele libera uma série de substâncias, vai liberar para o organismo. Isso vai causar, né, contribuir, favorecer uma inflamação sistêmica. E nós sabemos que a inflamação sistêmica ela está ligada a vários tipos de doenças, a vários tipos de problemas. Nós temos aí desde a própria obesidade, desde a própria resistência insulínica, até problemas renais, hipertensão, problemas... Todo tipo de problema vai estar mais prevalente em indivíduos que têm essa resistência ou esses mediadores inflamatórios, essa expressão maior de citocinas inflamatórias. E em cães, especificamente, nós temos aí a associação de obesidade com problemas de pele, com problemas ortopédicos, com problemas metabólicos diversos, problemas respiratórios, com problemas renais, com problemas de inflamação crônica, e também diminuindo a expectativa de vida. Entrando agora na parte fisiológica da obesidade. A minha abordagem é sempre de entender as causas para a gente tratar os sintomas. Eu não consigo me preocupar apenas com os sintomas. O problema de peso, o aumento de peso aqui é um problema, é um sintoma, mas nós precisamos identificar a causa. A dislipidemia, ela é um sintoma, nós precisamos identificar a causa. Então nós vamos mergulhar agora no metabolismo para entender as causas, para que mais adiante, a hora que nós vamos falar da terapêutica, isso tudo faça muito mais sentido, esteja mais amarrado em tudo isso. Eu vou dando umas pinceladas aqui de terapêutica também, mas o objetivo aqui é nós entendermos a fisiopatologia da doença em si. E a obesidade ela está totalmente ligada à resistência insulínica. Sabemos também, é claro, que há indivíduos que podem estar dentro do peso ideal e serem resistentes à insulina, mas vamos pensar que todo indivíduo que está acima do peso, ele está
resistente à insulina. Mas o que é essa dita resistência à insulina? Bom, a insulina ela é um hormônio, todo mundo sabe, mas ela pode ser vista também como sendo um sinalizador de abundância energética. Então, sempre que o organismo ele está em um estado de abundância energética, a insulina vai estar alta. E ela vai ter a sua ação em diferentes tecidos, fazendo com que o objetivo daqueles tecidos naquele momento seja capturar essa energia e armazenar ela de alguma forma. E cada um desses tecidos vai responder de alguma outra forma. O músculo e o fígado vai transformar isso em gordura, vai ter ali alguma coisa. Além disso, né, além da energia ser muito importante, o organismo ele precisa dar um direcionamento para essa energia, no sentido de estocá-la para um momento de privação. A glicose, que é o principal sinalizador para a liberação de insulina, ela em quantidades aumentadas por tempos prolongados, ela começa a causar uma série de problemas teciduais. Ela tem uma ação citotóxica, ela tem uma ação inflamatória. Vamos imaginar, né, ali uma água com açúcar que a gente deixa cair na mesa. Ela começa a grudar para todo lado, vira um grande problema, né, para nós. É a mesma coisa essa hiperglicemia dentro do sistema circulatório dos animais. Ela vai começar a grudar nas paredes das veias, vai diminuir a capacidade a flexibilidade, vai causando uma série de problemas, né? Vai causando problemas renais. Nós sabemos que a glicose ela é nefrotóxica, então ela não pode ficar em níveis elevados por muito tempo. E o que acontece aqui, em muitos casos, isso daqui que nós estamos vendo. O que é de fato esse tal de resistência à insulina? De acordo com o tecido, nós temos diferentes expressões de glúten ou de transportadores de glicose que vão ser expressos na membrana citoplasmática. Pensando aqui em dois tipos de maior importância, que é o GLUT4 e o GLUT2, o GLUT4 está presente principalmente em tecido adiposo e em tecido muscular esquelético, e o GLUT2 principalmente no fígado. Então, uma vez que nós temos uma quantidade de glicose maior no sistema circulatório, principalmente ali após a refeição, essa quantidade de glicose sinaliza lá nas células pancreáticas para poder produzir insulina. E essa insulina ela é liberada na corrente sanguínea e ela vai se ligar nas células, aqui principalmente pensando em células de tecido de musculatura esquelética, ela vai se ligar no receptor de membrana e vai fazer com que haja uma translocação de GLUT4 que está aqui dentro do citoplasma para a membrana celular, permitindo que a glicose da corrente sanguínea entre para dentro do músculo, e aqui dentro do músculo ele vai ter ali o seu destino. Ou vai ser usado para produção de energia, para formação de glicogênio, ou então ele vai ser convertido em ácidos graxos que depois vão lá para o fígado e o fígado vai enviar isso para o tecido adiposo. Pensando agora em um cenário onde nós ainda temos essa insulina, essa glicose aumentada, o que é o quadro de resistência insulínica? Há uma vez que a célula ela tem aqui dentro uma quantidade satisfatória de energia, essa própria presença de energia ali dentro, seja na forma de glicogênio, seja na forma de diacilglicerol, seja na forma de outros tipos de ácidos graxos, ela sinaliza, ou ela diminui a expressão de receptores de insulina. Então eu tenho menos receptores de insulina aqui. E vamos imaginar um cenário hipotético onde eu precise de um receptor de insulina para expressar dois transportadores de glicose. Agora eu diminuo a quantidade de receptores de insulina, então eu vou ter menos expressão de glicose, então diminuir a minha capacidade daquela célula de retirar a glicose do sistema circulatório e metabolizá-la. Mas eu também fico mais resistente no sentido do receptor a ligação entre a insulina e o receptor fica mais frágil também. Então a ação é menor. Isso faz com que, na prática, aquele músculo esquelético ele acabe diminuindo a captação de glicose da corrente sanguínea. No entanto, nós temos o GLUT4 aqui em tecido muscular, nós temos o GLUT4 em tecido adiposo, mas no fígado nós temos prevalência de um outro transportador de glicose que se chama GLUT2. E esse GLUT2 ele não é sensível, ou ele é menos dependente da insulina. De certa forma, de uma forma mais menos técnica, ele está sempre aberto para receber glicose. Então, uma vez que eu tenho menos captação de glicose pela musculatura, o que vai acontecer é que sobra mais glicose, e quem tem que dar um destino para essa glicose, para essa energia, é o fígado. O que o fígado vai fazer? Ele vai converter em glicogênio, armazenar glicogênio. Depois não tem mais onde estocar glicogênio, ele começa a pegar aquela glicose e começa, por meio de processos metabólicos, a fazer uma lipo que começa a transformar aquilo em ácidos graxos. E o que é isso importante até aqui? Quando nós pegamos animais em quadros de dislipidemias,
a nossa primeira, ou a maioria dos colegas, tem como uma primeira conduta precisamos diminuir a quantidade de gordura dessa dieta. Precisamos entrar com uma estatina para poder diminuir a produção de colesterol, de triacilglicerol desse indivíduo. Só que nós não estamos resolvendo o problema básico. Qual que é o problema principal aqui? É a resistência insulínica. Esse metabolismo ele não está sendo capaz de metabolizar a quantidade de energia, a quantidade de glicose que ele está recebendo. O que nós deveríamos atacar, de fato, às vezes nós podemos até diminuir a quantidade de gordura. Se você usa, né, dietas, eu trabalho apenas com dietas bioapropriadas, né, com dieta de alimentação natural. Eu ensino na formação de alimentação natural a como fazer isso com dietas. Se você usa ração e você só fica dependente da formulação da ração, o problema é que as dietas low fat, o que elas fazem na sua maioria? Elas diminuem a quantidade de gordura, só que elas substituem essa gordura. Algumas aumentam um pouco a quantidade de proteína, mas muitas acabam substituindo essa gordura por carboidrato. E o que você está fazendo aqui, de fato, é piorando esse quadro de resistência insulínica. A mesma coisa, o mesmo raciocínio nós temos que pensar em cães que estão com esteatose hepática. Quando nós olhamos aquele indivíduo com esteatose hepática é um quadro clássico de resistência insulínica. O que está acontecendo? Aquele indivíduo ele está recebendo muita energia, muita glicose, ele está metabolizando aquilo em triacilglicerol, está transformando aquilo em gordura, mas aí ele está estocando gordura onde dá. Muitas vezes esse indivíduo ele já tem gordura abdominal, gordura visceral, o tecido adiposo ele já está bem recheado, e aí o fígado ele começa a ficar cheio de gordura, mas que ele não tem, né? Ele manda gordura e a gordura volta, ele manda gordura, a gordura volta, ele manda gordura, a gordura volta, de uma forma assim mais didática. E ele vai estocando aquela gordura ali dentro, e nós começamos a ter essa degeneração gordurosa. Como que nós conseguimos melhorar a expressão de GLUT4 em células musculares e em células? Como é então que nós vamos conseguir melhorar a expressão, né, desses GLUT4? Como é que nós vamos conseguir melhorar a captação de glicose? Aqui existem duas formas, o jejum e o exercício. Então nós vemos que o jejum e o exercício, desconsidera por enquanto, vamos desconsiderar essa linha vermelha, né, mas o jejum e o exercício ele vai fazer com que haja uma maior expressão de GLUT4, tanto na célula quanto no fígado, quanto no tecido muscular. E isso faz com que esses tecidos comecem a demandar mais glicose nessas situações. Então são situações onde nós melhoramos a sensibilidade à insulina. Então aqui nós já temos duas estratégias que não dependem tanto de dieta para melhorar o quadro de obesidade. Nós já vamos entender como que elas vão compor esse nosso programa aqui de emagrecimento em 3 passos. Mas o jejum ele é muito interessante nesse sentido. E a mesma forma também é o exercício. Há, claro, uma certa dificuldade em manter jejum para indivíduos que recebem dietas altas em carboidrato, porque uma ingestão muito grande de carboidrato faz com que os picos de glicose oscilem, isso faz com que esses indivíduos tenham mais fome. Mas não vamos entrar em detalhes nisso aqui agora, não é nosso foco. Um outro problema que nós precisamos atacar, e por que apenas reduzir a quantidade de comida não funciona, é o problema da desnutrição. Provavelmente você já viu um cenário assim, o paciente está acima do peso, o doutor está consciente, você está consciente, estão animados, começam a instituir então um programa de emagrecimento, calcula ali uma quantidade de calorias diárias, diminui aquela quantidade, dá uma quantidade adequada para ele estar num estado de recebendo menos comidas do que precisa, está numa dieta hipocalórica. E aí o que acontece? Ele emagrece no começo e para. Aí vem um retorno para uma segunda consulta, você ajusta, diminui a comida, ele emagrece mais um pouquinho e para. O que está acontecendo com esse indivíduo numa perspectiva metabólica? Uma vez que nós pegamos e diminuímos a quantidade de comida, diminuímos a ração de uma vez, ou às vezes até uma alimentação natural, convencional, e nós não nos atentamos a diminuir a quantidade de nutrientes, nós entramos nesses quadros onde o platô ele é o destino. Assim, é inevitável que aconteça, porque o indivíduo que está recebendo menos... Aqui está falando no caso de jejum, mas vamos pensar num quadro de dietas de restrição energética, de restrição nutricional. Um quadro de restrição nesse cenário, o que vai acontecer com ele é que o organismo ele vai precisar se adaptar, e principalmente aqui por meio de hormônios tireoidianos, o metabolismo dele vai ter que se reduzir àquele novo cenário. Então todo o metabolismo começa a funcionar naquele novo cenário. Se antes ele tinha 100 calorias por dia e agora ele tem 70, ele vai ajustar tudo que ele pode ali para sobreviver com aquelas 70. E nós vamos nesse cenário até que seja impossível levar aquilo adiante. O que acontece muitas vezes é que o cão ele começa a ficar desesperado, começa a ficar com muita fome, começa a comer lixo,
começa a pedir muita comida, o tutor desanima porque ele não está vendo tanta diferença assim e a aderência do tratamento aqui acaba sendo baixa. Pensando aqui, o que nós temos que nos atentar? Em reduzir a quantidade de energia do paciente, mas sem reduzir a quantidade dos outros nutrientes. Temos que pensar sim em minerais, em vitaminas, mas principalmente temos que nos atentar à proteína. A proteína, ela é muito importante para o metabolismo como um todo, né? Mas ela é muito importante para a manutenção de massa magra e ela é importante nessa dinâmica aqui, né, dos hormônios tireoidianos, né, hipotálamo, hipófise, tireoide, porque dietas mais altas em proteínas, elas favorecem ou elas dificultam que haja uma queda tão acentuada em hormônios tireoidianos, seja por diferentes vias metabólicas. Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu não vou. Mas assim, diminui. Então favorece a isso. Além, é claro, dessa sinalização também acontecer para a manutenção de massa magra, que é muito importante, porque se nós temos um indivíduo que emagrece e mantém ou ganha massa magra, primeiro que nós vamos ter um indivíduo que vai estar com o metabolismo mais ativo, uma demanda energética maior, então favorece o emagrecimento. Segundo, que nós vamos ter aqui um indivíduo que vai estar mais saudável. Lembra lá que massa magra ela é um preditivo de longevidade dentro daquele trabalho? Então nós temos aqui que zelar muito, que ter muito carinho com a massa magra do nosso paciente e fazer com que ele perca o que nós conseguimos gordura. E isso é possível sim, eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz isso e um trabalho onde isso foi alcançado com ração inclusive, tá? Mas olha só, nós temos que pensar nisso. Como eu disse, com ração a gente fica meio que de mãos amarradas, eu te entendo, mas pense em uma dieta bioapropriada, onde nós conseguimos ajustar uma quantidade adequada de proteína. Para quê? Qual que é o grande objetivo de uma dieta de perda de peso? Primeiro, diminuir a sensibilidade à insulina, né? Mas assim, um outro objetivo é oferecer a quantidade, a demanda de nutrientes que aquele organismo tem com uma quantidade menor de calorias. E nós conseguimos fazer isso com alimentos que são muito mais densos nutricionalmente. Porque aquele indivíduo que está pesando 30 quilos, se ele está obeso, a demanda nutricional dele é de um indivíduo de 30 quilos. Por mais que a gordura tenha uma demanda nutricional menor, por mais que ele às vezes esteja mais sedentário, por mais que tenha ali algumas variáveis, mas pense comigo que se você alimenta um indivíduo de 30 quilos com uma comida, com uma quantidade de nutrientes para o indivíduo de 20, o que você vai estar fazendo? Você vai estar subnutrindo aquele indivíduo. E hoje o que nós mais temos em programas de emagrecimento, ou que nós mais temos tanto em cães quanto em humanos, são indivíduos acima do peso, obesos e desnutridos. Parece contrassenso, mas não é, porque o acúmulo de energia está ligado com a quantidade de calorias que o indivíduo recebe. Se eu comer todos os dias 2.000 calorias, ou sei lá, se eu comer 10.000 calorias todos os dias provenientes de pão, eu vou engordar. Mas eu vou estar desnutrido, porque se a minha dieta for só pão, eu vou estar desnutrido, entende? E às vezes nós vemos isso acontecer com os cães também, e que recebem essas comidas de alimentação inadequada, faz com que ganhem peso e ainda assim estão desnutridos. E aí nós instituímos ele num programa de emagrecimento, acentuamos ainda mais essa desnutrição e pioramos ainda mais esse processo de emagrecer. Então tenham sempre em mente que restrição calórica é diferente de desnutrição. Restrição calórica é diferente de subnutrir o animal. Dar menos energia do que ele precisa sem diminuir a quantidade de nutrientes que ele demanda. E onde que o exercício entra nisso tudo, né? Porque parece muito contrassenso quando nós olhamos, né, numa perspectiva apenas calórica, e eu quero até gravar um vídeo falando sobre calorias, né? Calorias ela é uma unidade física, né? Ela não é uma unidade orgânica. É meio que loucura pegar calorias para poder falar de organismos vivos, mas vamos considerar que calorias seja mesmo um parâmetro. Pegando em humanos, né, uma coisa muito que não faz muito sentido, né, quando as pessoas mandam a outra fazer exercício para emagrecer, é que, só para pegar numa perspectiva calórica, a quantidade de calorias que nós temos, por exemplo, num chocolatinho, né, aqui, sei lá, um Snickers da vida, seria necessário que nós caminhássemos por 42 quilômetros para poder resolver isso. Ou então nós corrêssemos, né, por 22 quilômetros, não, aqui está em milhas, né, por 22 milhas para poder resolver isso, ali uns 30 quilômetros. Entendam que numa perspectiva de consumo e gasto de energia, não faz sentido nenhum fazer exercício. E qual que é a recomendação do senso comum para emagrecer? É coma menos e se exercite mais. Mas não faz sentido nenhum. Mas o exercício ele tem sim um papel muito importante dentro do processo de emagrecimento, porque ele vai nos ajudar metabolicamente a organizar aquele indivíduo em diferente ação, com sua ação em diferentes tecidos, para fazer com que ele
diminua a resistência insulínica. Lembra que eu falei lá no caso de receptores de GLUT4, expressão de receptores de GLUT4? Esse é um dos fatores que ele exerce, né, que o exercício exerce. Mas ele vai ajudar, né, a melhorar esse metabolismo de glicose, diminuir a resistência insulínica, diminuir a inflamação, diminuir a acúmulo de massa gorda. Os músculos, eles são o músculo esquelético, ele é o principal consumidor de glicose. E se nós consumimos o glicogênio que está estocado dentro daquele músculo, ele vai ficar ávido por glicose assim que aquela glicose entrar na corrente sanguínea. Ele vai avisar o fígado, me manda glicose porque está acabando o meu estoque de glicose. E aí o fígado vai se esvaziar de glicogênio. E isso faz com que uma vez que o animal volte a consumir, nós evitemos de ter ali a transformação dessa glicose em gordura, ou menos essa glicose vai ser direcionada à gordura, porque eu tenho que repor esse estoque de glicogênio. Entende como o exercício aqui ele vai agir como um sinalizador molecular, ou vai emitir diferentes sinalizadores moleculares para fazer com que esses tecidos eles fiquem mais receptivos a receber essa glicose quando houver ali um quadro de hiperglicemia, um aumento de glicemia pós-alimentação. Então vai condicionar tudo isso. E um outro fator interessante, o exercício ele ajuda o indivíduo à manutenção de massa magra. E isso é algo incrível quando nós pensamos no processo de emagrecimento. Deve ser o nosso objetivo sempre. É sempre o meu objetivo, que o meu paciente emagreça enquanto mantenha massa magra. Eu já vou falar como que a gente pode calcular essa massa magra sem ter equipamentos muito mirabolantes, mas pense sempre nisso, né, quando nós pensarmos em exercício. Nós não estamos olhando o exercício apenas na perspectiva de gasto energético. Nós estamos olhando o exercício com a sua função metabólica, que é a função metabólica de aumentar. No fim, o fim último do exercício é aumentar a sensibilidade insulínica para fazer com que, uma vez que haja disponibilidade de energia, essa energia seja direcionada de forma adequada. E puxando de volta aquele gráfico, né, se nós fazermos a manutenção da massa magra do indivíduo, a expectativa é que esse indivíduo envelheça melhor, que esse indivíduo viva mais. E em humanos nós temos isso muito preditivo, né? Quantidade de massa magra e qualidade de vida na senilidade. Pensando agora no perfil da dieta, qual que é uma dieta ideal? Você já deve estar chegando à mesma conclusão, ou chegando à conclusão que eu cheguei, de que o melhor perfil de dieta é uma dieta que seja alta em proteína, moderada ou baixa em gordura e baixa em carboidrato. Isso seria o nosso perfil ideal. Mas nós temos trabalhos mostrando isso, né? Esse trabalho aqui, ele não quis avaliar efetivamente o perfil da dieta, ele tinha como objetivo avaliar a inclusão de ácido linolênico conjugado na dieta, ali, um nutracêutico para ajudar na perda de peso em rações com o objetivo de emagrecimento. Mas eles dividiram em 4 grupos, né? Mas eles usaram 2 dietas base. Uma dieta controle, onde nós tínhamos 28% de proteína, 43% de carboidrato e 11% de gordura, distribuição calórica. E uma segunda dieta mais alta em proteína, que vocês podem observar aqui, né? 52%, moderada, baixa de carboidrato e um pouco mais baixa de gordura. O que nós observamos em meio a isso tudo, né? O peso. Então nós vemos que a dieta controle, essa dieta mais alta em proteína, estavam recebendo a mesma quantidade de calorias. Houve uma redução do peso menor do que a dieta baixa em carboidrato. Então aqui nós temos 4 dietas porque tinha esse ácido graxo conjugado aqui, esse nutracêutico para o emagrecimento, vamos chamar assim. Mas pegando aqui as 2 dietas, né, a controle e a dieta de baixo carboidrato, vemos que os indivíduos que estavam em dieta mais baixa em carboidrato, eles perderam mais gordura ao longo dos dias. E aqui está o grande tesouro disso tudo, né? Além de terem perdido mais gordura, mais peso, eles perderam mais gordura do que os indivíduos que estavam na dieta controle, uma dieta com mais alto carboidrato. E olha a massa magra. Esse grupo aqui perdeu, esse grupo aqui praticamente manteve. E olha só que essa dieta baixa em carboidrato houve um ganho de massa magra, enquanto eles perderam mais gordura. Então, olha só o que aconteceu, assim, de uma forma discursiva, né? Os indivíduos que receberam dietas com quantidades menores de carboidrato emagreceram mais, perderam mais peso, e ao emagrecer mais, eles perderam mais gordura e ganharam massa magra. Qual que é o objetivo do nosso programa de emagrecimento? Fazer com que o indivíduo perca gordura, mantenha e melhor ainda se a gente conseguir fazer com que ele ganhe massa magra. Isso tudo aqui poderia ser melhorado se nós fosse incluso nesse programa aqui o exercício, quando aquelas sinalizações metabólicas que nós falamos
logo acima. E aqui nós temos também uma redução considerável do glicerol, dos triglicerídeos. Note que os indivíduos que estavam em uma dieta mais alta em carboidrato, eles aumentaram até, né, a quantidade de glicerol, que faz sentido uma perspectiva metabólica, né? Se eu tenho ali um indivíduo que está em uma restrição calórica e eu não resolvo a resistência insulínica, eu tenho pouca caloria, eu preciso disponibilizar mais energia para esse indivíduo, então eu vou começar a usar meu estoque de energia. E o organismo ele estoca energia de uma forma de gordura. Mas como eu não tenho a resistência insulínica resolvida ou tratada, eu começar a ter muita gordura circulante ali dentro daquele organismo, porque essa gordura ela não está sendo destinada. No indivíduo onde nós temos a resistência insulínica resolvida, a expectativa é que haja essa solução, essa diminuição dos triacilglicerol. Bom, então, indo agora aqui para os 3 pilares, né, de fato, do emagrecimento saudável. Nós vamos falar desses 3, então uma restrição calórica, a atividade física e o perfil dietético, nós já vimos ali a fisiologia por trás dele, mas eu quero dar 2 bônus aqui, né, dois toques interessantes, né, que é a questão dos nutracêuticos e a psicologia do tutor, o psicológico do tutor. Falando sobre nutracêuticos em específico, nós sabemos que há uma infinidade de nutracêuticos que podem ser usados para melhorar, que nos ajudam, que nos auxiliam em quadros onde nós estamos pensando em dieta, em processo de emagrecimento. L-carnitina, picolinato de cromo, assim, existem vários nutracêuticos aqui, não vale a pena ficar citando todos. Eu já usei muitos deles e particularmente o que eu tenho hoje mais confiança e nós temos de certa forma uma literatura que suporte o seu uso é o uso da berberina. A berberina ela vai agir por meio por algumas vias metabólicas, mas a principal delas é por meio desse sinalizador aqui, que é o AMPK, ele está diretamente ligado a essa expressão de GLUT4. Então ele é um sinalizador molecular muito importante para o processo de emagrecimento. O AMPK ele vai estar aumentado no caso de jejum, o AMPK vai estar aumentado no exercício físico. Então ele é um sinalizador molecular importante para melhorar a sensibilidade insulínica ou para diminuir a resistência insulínica. A berberina ela é considerada até um substituto natural da metimorfina, que é um medicamento mesmo muito utilizado para quadros de resistência insulínica em humanos, muito amplamente utilizado. Então, o que ela vai fazer? Né? Vai diminuir, ajudar, né, a diminuir a diferenciação de adipócitos, então ela diminui a inflamação, ela tem uma ação também ali, melhorar, modular o microbioma intestinal, existem ali vários efeitos positivos para ela. E um outro, né, como eu disse, uma outra intervenção que também age via MPK principalmente é o próprio exercício físico. Então, associar os dois é muito interessante. Eu tenho um pouco de receio de ficar falando sobre nutracêuticos, porque às vezes nós podemos ficar com a ideia de que os nutracêuticos eles vão substituir ou eles vão resolver outras intervenções, ou vão resolver o problema de forma isolada. Eu sempre gosto de olhar para os nutracêuticos como um suporte, nunca a solução do problema em si. Então, nesse caso, se houver a possibilidade de usar o nutracêutico, eu sempre escolho, quando é possível, a berberina como sendo a minha primeira escolha. Por conta dessa situação, principalmente por AMPK, mas ela também vai agir por outras vias para poder melhorar essa expressão, essa metabolização de energia, vamos chamar assim. A dose, né, nós temos aqui, né, da berberina, de 5 a 7 miligramas por quilo 2 vezes ao dia. É uma dose que funciona bem para os cães. Bom, o psicológico do tutor. O que eu penso, né, Bom, pensando aqui no psicológico do tutor, é quase que 80%, ou talvez até mais, né, da chance de sucesso do tratamento. Nós precisamos o tutor precisa estar trabalhando junto conosco. Há aqui algumas boas dificuldades quando nós temos mais de uma pessoa da família e uma dessas pessoas não estão adeptas ao tratamento de obesidade, mas ajuda bastante se nós fizermos ali aquele processo de psicoeducação. Nós dizemos, olha, a obesidade ela diminui a expectativa de vida, isso agrava as outras doenças. Esse cachorro ele vai viver menos, se ele fosse viver 10 anos, agora ele vai viver 6 no peso que ele está. E ajuda também nós entendermos qual que é o manejo que esse tutor tem. Esse cachorro ele come junto, come a mesma comida e dá muita liberdade para o tutor explicar para nós a situação e nós não tentarmos encaixar uma demanda que não encaixa na rotina daquele tutor. Se o cachorro ele está habituado a comer todos os dias junto com o tutor na mesma hora ali, sei lá, o tutor todo dia eu pico um bife, dou para ele na hora eu dou um pão para ele de manhã. Nós precisamos encontrar alguma estratégia de dar algo para esse cão nesse momento
seja um chuchu, seja um pedaço de carne, seja um pouco da comida, para que esse cachorro não comece a latir, porque às vezes ele suporta isso por um tempo, mas chega um momento que ele não vai suportar. Então é necessário que nós conscientizemos a gravidade do problema para o tutor e que nós individualizemos o tratamento de acordo com as demandas daquele indivíduo, daquele tutor. E às vezes até conversar com todos os membros, colocar todos os membros a par do que está acontecendo. Uma coisa que ajuda bastante nesse processo é ter algumas pequenas métricas de sucesso, algumas pequenas conquistas ao longo do processo. Por mais que às vezes o processo de emagrecimento não esteja acontecendo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de tirar medidas, tanto de circunferência pélvica quanto de circunferência torácica. Circunferência torácica, você vai ali na nona costela, né? Você vai na 13ª, conta 3, nona, mede, e na circunferência pélvica. Por quê? Principalmente quando nós temos um cenário de cães, onde nós vamos conseguir passar por uma alimentação natural, uma dieta mais alta em proteína, que nós instituímos o programa de exercícios e que nós também vamos instituir uma dieta hipocalórica, o que acontece é muito comum disso acontecer, que o peso da balança não varie tanto quanto a composição corporal desses indivíduos. Eles ganham massa muscular e eles perdem gordura. Mas a hora que vai pesar, principalmente se o cão é muito pequeno, porque é uma variação às vezes de 100, 200 gramas que ele perdeu ali no mês, numa semana, numa quinzena, parece muito pouco, mas as medidas nos dizem que, olha, ele está perdendo massa magra e está ganhando gordura. Então, ter o hábito de medir ajuda muito para essas pequenas conquistas. Uma outra pequena conquista que eu gosto de fazer uma avaliação é fazer exames periódicos de insulina. Dosar mesmo insulina sanguínea. Porque a partir daí nós conseguimos ver aquela insulina. Você pega o animal, a insulina vai estar lá nas cucuias, né? Vai estar muito alta. Mas aí, conforme o tempo vai passando e os programas são instituídos e as intervenções vão sendo incluídas na dinâmica do cão, você vai percebendo aquela insulina caindo. Isso dá também um grande conforto para o tutor. É uma forma de aumentar a adesão ao tratamento. Pensando nas medidas, se você quiser calcular a quantidade de gordura corporal, uma das formas mais fáceis, apesar de não ser a mais, ter uma grande acurácia, mas a que tem maior acurácia é a DEXA, né? Mas é impossível, né? Acho que não sei se você vai ter essa disponibilidade, eu acho impossível para mim. Mas nós conseguimos fazer a partir de duas medidas, né? Da circunferência pélvica e essa medida aqui do ligamento patelar medial e do calcâneo. E aí você faz lá no Excel e depois você só joga os dados e automaticamente ela calcula para você. Tem todos os detalhes disso nesse manual de obesidade aqui. Se você jogar isso no Google, é Manual da Obesidade da Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária, vai sair lá para você todos os dados para poder fazer isso. Isso aqui é muito bom também para você ir acompanhando a composição corporal do seu paciente. Claro que há algumas restrições, né? Por exemplo, filhotes não funciona bem, cães com uma anatomia muito diferente, né? Se nós pegamos Basset, por exemplo, pode não funcionar bem, às vezes Pug, animais que não funcionam bem. Mas assim, é um parâmetro que nós temos ali para poder saber da sua limitação, para poder nos ajudar. Então, os 3 pilares são restrição calórica, atividade física e composição da dieta. Restrição calórica, como eu disse para vocês lá em cima, não existe processo de emagrecimento sem restrição calórica. Nós precisamos dar menos energia de fato do que o animal está necessitando, está demandando. Porém, a restrição calórica sozinha, onde nós não olhamos para a resistência insulínica, não vai resolver os nossos problemas. Pode ser que o animal emagreça por um período curto de tempo e depois ele volte a ganhar peso. Atividade física não precisa ser nada muito extraordinário. Pensando em melhor cenário, né, o cenário ideal, o melhor cenário possível, as atividades físicas com maior impacto metabólico para o processo de emagrecimento são aquelas atividades físicas de alta intensidade e curta duração. Para os cães, isso vai se traduzir num jogar frisbee, tiros, né, em atividades que o cão ele dê tiros curtos por curto período de tempo e com curto período de descanso e por pouco tempo. Mas pode ser o tradicional caminhar, o tradicional passeio. Quando nós estamos num programa de emagrecimento, eu gosto de orientar o tutor, e aqui, claro, vai depender muito do tutor, né? Não dá pra gente falar isso para uma senhorinha que mal sai de casa, que tem alguma dificuldade de locomoção. Mas pensando num tutor que seja mais ativo, é interessante dividir até o passeio em 2 momentos. Para você ter aquele momento do passeio, onde o cão ele está ali guiando, né, o tutor, onde ele para, ele cheira, ele tem ali aquela dinâmica de explorar o ambiente que é importante, né, para a saúde mental, nós sabemos disso, nós temos que proporcionar isso para os cães, mas nós também precisamos pensar em parte desse passeio ser mesmo, pelo menos, de uma caminhada um pouco mais intensa mesmo.
forçar o cão a andar um pouco mais, claro que ali adequando as individualidades daquele indivíduo. E o elemento central aqui também, dos 3 pilares, né, é a composição da dieta. Nós precisamos ter uma dieta que seja mais alta em proteína, que seja moderada, baixa ou eliminado ali dentro da possibilidade o carboidrato, e moderado em gordura. E não só, pensando em gordura, não só a quantidade de gordura é importante, mas também a qualidade dessa gordura. Evitar gorduras ultraprocessadas, evitar gorduras de óleos, né? Óleo de girassol, óleo de soja, óleo de milho, óleos vegetais, que são gorduras oxidadas. Pensar em gordura natural dos alimentos, a gordura da carne, etc. Nesse objetivo, pensando numa composição de dieta, pensando em alimentação natural, o que nós temos que olhar? Alimentos que tenha uma grande densidade nutricional. Então nós podemos usar bastante de vísceras. E ao mesmo tempo nós temos que olhar alimentos que, nesse cenário, a gordura acaba sendo um problema, porque a gordura ela tem uma grande densidade energética. Um pequeno volume de gordura fornece muita energia. Então cortes de carnes magras nos ajudam nesse processo. Uma outra estratégia da dieta que também funciona bem é incluir nessa dieta alguns vegetais de baixa caloria. Seja esses vegetais folhas, seja o tal do chuchu, a abobrinha, que vai dar volume na dieta. Então nós vamos ter uma baixa densidade calórica por grama de comida. Isso é interessante para o cão, claro que aumenta a saciedade, mas isso é talvez mais importante ainda para o tutor, que vê o pote de comida daquele cão cheio. Isso traz muito conforto. O que eu quero saber agora é se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você quer ver mais conteúdo assim. Comenta aqui para mim, aqui embaixo, se você acha que eu fui muito profundo. O que você achou de uma forma, né? Assim, eu poderia aprofundar mais, mas eu fico com receio de talvez estar indo além do que seja necessário para a sua rotina clínica. Um grande beijo, meu nome é Zara, eu sou veterinário e te vejo no próximo vídeo.